Muito bem. Olha, gente, um grupo de 46 deputados democratas americanos assinaram uma carta ao presidente Joe Biden para que ele revogue o visto diplomático de Jair Bolsonaro. Os parlamentares também pediram ao Departamento de Justiça que responsabilize pessoas suspeitas de ter financiado e apoiado as invasões em Brasília no dia 8 de janeiro. Serrão, como é que está, na sua visão, a situação hoje jurídica, diplomática, enfim, do presidente Jair Bolsonaro? Pedido absolutamente sem procedência nem necessidade. Biden nem vai olhar, vai considerar isso aí. Se ele levar em consideração um pedido desse, ele vai comprovar que ele é um idiota completo. Jair Bolsonaro está quieto no lugar dele lá nos Estados Unidos, para onde se refugiou, depois que decidiu, concluiu que não tinha mais nada a fazer no Brasil. Ele não venceu a reeleição. Foi o único dos presidentes, depois de que os militares deixaram o poder, que não conseguiu ter a reeleição. Fernando Henrique conseguiu, Lula conseguiu, Dilma conseguiu. Bolsonaro não conseguiu. A turma que tomou o poder foi mais eficiente que ele. Então, ele está lá nos Estados Unidos, se tratou, foi hospitalizado, cuidando do problema de saúde dele, que é sério, resultante daquela facada que ele levou em 6 de outubro de 2018. Aquilo tem sequelas até hoje. No final da campanha eleitoral, ele não estava bem de saúde. Teve uma crise violentíssima lá de erisipela, resultante da tensão, resultante desse problema dele também da facada. Então, ele está lá se cuidando. Então, não cabe ao governo americano fazer nada. Por enquanto, ele está lá como turista. Se ele, por acaso, achar que não tem que voltar ao Brasil e pedir asilo, aí é uma outra história, mas nada disso foi cogitado até agora. Por enquanto, essa história toda é um grande factoide. E essa questão dos democratas aí, é isso, é puro jogo de cena. Os democratas tinham que estar muito mais preocupados com a situação do presidente Biden, que está tomando pau dos republicanos lá, acusado de vazamento, de ter se apropriado de documentos secretos da nação e indevidamente. Então, isso é um assunto muito mais sério do que a questão do Jair Bolsonaro, que para o americano, para o presidente americano, sinceramente, tem peso zero, ou menos 13, se você quiser. Piperno, pelo que eu entendi, o presidente Jair Bolsonaro tem 30 dias, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro tem 30 dias para ficar como turista sem a necessidade de visto nos Estados Unidos. Então, se ele saiu do Brasil lá pelo dia 30, se eu não estou enganado, vocês me corrijam se eu estiver errado nessa data. Foi no dia 30 de dezembro, ele teria aproximadamente até 29, 30 de janeiro. Essa é a situação. Então temos aí pouco mais de 2 semanas aí, pelo menos, para que ele tenha a vida relativamente confortável no que se refere à diplomacia, né? Como é que você vê a questão dele hoje e, principalmente, o que ele vai fazer? Porque eu vi inúmeras alternativas que haveria até a possibilidade de extradição, né? Mas você acha que isso vai chegar nesse nível? Olha, Paulo, eu quero dizer para você o seguinte, ele saiu do Brasil exatamente 2 semanas, está lá na condição de turista e até agora, pelo menos, até onde eu sei, o governo brasileiro, o atual governo do Brasil, não fez nenhum pedido de extradição, né? Nenhum tipo de solicitação ao governo americano para que ele seja, por exemplo, deportado. Então, eu acho que... Porque não há processo, né? Não há exatamente. Se não há processo, não há motivo para que ele seja mandado de volta para cá, até porque, por mais abjeta que eu considere a figura de Jair Bolsonaro, até onde eu sei, ele não cometeu também nenhum crime contra o governo americano. Então, eu imagino que lá nos Estados Unidos ele também não seja alvo de investigação alguma. É óbvio que, como ele é uma figura que provoca repulsa, uma espécie de um páreo internacional, talvez alguns deputados aí queiram marcar presença, queiram exatamente jogar para a torcida utilizando aí essa imagem um tanto hostil aí de Jair Bolsonaro. Mas eu acho que do ponto de vista legal, pelo menos até aqui, eu não vi nada que dê algum tipo de embasamento para um pedido como esse. Serrão, você concorda com o Piperno nessa Totalmente, questão? Desse ponto concordo totalmente. Agora, o perigo para os americanos é o seguinte, é o Bolsonaro resolver ficar por lá, pede cidadania, consegue um green card e depois vira candidato por lá, hein?
Aí é um risco grande, hein? A gente consegue. O Bolsonaro hoje tem condição de se eleger deputado americano lá por algum distrito lá, algum condado da Flórida. A popularidade do cara lá é impressionante. Então, brincadeiras à parte, que isso é uma brincadeira, né? Lógico, né? Na gozação, a gente tem que levar esse assunto todo numa grande gozação. O cara é ex-presidente da República, tem que ser tratado com seriedade. Você não gosta dele, odeia ele, mas ele tem que ser respeitado como qualquer um outro. Veja, houve respeito até aquele que foi condenado, preso, depois descondenado, concorreu à presidência e ganhou a eleição. Então, a vida é muito dinâmica, não cabe ninguém ficar esculachando ninguém. Brasil, de novo, insisto, vou insistir todo dia nisso. Temos que voltar a fazer política de maneira civilizada rumo a uma pacificação. O que eu não estou sentindo é que o ódio continua vivo aí nos extremos e a pacificação está se mostrando ainda difícil. Mas as vozes do bom senso precisam se levantar e fazer com que retomemos essa pacificação. Pacificação não é você ficar passivo, aguardando o outro te sacanear, não. Não é isso. Pacificação é você ter civilidade para atuar politicamente, fazer oposição estratégica, inteligente, firme e exigir que a outra parte te respeite do ponto de vista legal, pela legitimidade, pela legalidade das coisas, pelo sentido político exato do que tem que ser feito e não o que está acontecendo hoje. Hoje, a crise institucional ainda continua grave. Por isso que foi muito bom, uma notícia hoje muito importante, foi o Rodrigo Pacheco, campeão de fazer quase nada, hoje tomou a medida certa. Foi lá o Procurador-Geral da República para dizer para o Procurador-Geral da República que é ele, PGR, que tem que cuidar da bagaça. É isso. Não tem outro órgão para cuidar dessa situação, dessa crise, não. É a PGR, é a Procuradoria-Geral da República. Não é a AGU, não é Ministério da Justiça, não é Supremo Tribunal Federal, não é nada do Poder Executivo, é a PGR. Então, parabéns hoje ao Rodrigo Pacheco. A gente tem que restabelecer a institucionalidade. E respeitar o ex-presidente da República faz parte dessa institucionalidade. Goste dele ou não. Muito bem, mas Piperno, nesse caso específico, então a gente tem até o dia 30 de janeiro, seria isso, né? O presidente Jair Bolsonaro, a situação dele hoje legalmente nos Estados Unidos vai até o dia 30 de janeiro, seria isso? Ô Paulo, aí é uma questão, inclusive, relacionada às normas, às leis americanas, né? Então, ele pode ficar lá um mês. Se ele quiser ficar 2, 3, ele que se resolva com as autoridades americanas. Ele não tem que pedir permissão aqui para o Brasil, a não ser que... E aí vem uma questão importante. Bolsonaro responde a processos aqui, né? E não, aliás, nem são processos abertos pelo atual governo. São coisas que, inclusive, relacionadas aí à justiça eleitoral, enfim, são processos, são investigações já mais antigas, né? Anteriores à posse do governo Lula. Então, se amanhã depois alguma dessas instituições solicitar que ele volte, marque depoimento e tal, aí ele tem que se apresentar. Outra coisa, a situação dele, por exemplo, não é similar à de Anderson Torres. Esse teve prisão decretada aqui no Brasil e, inclusive, o Flávio Dino já deu um prazo aí, acho que até segunda-feira, para que ele retorne, senão o Brasil vai solicitar a extradição. Aí são casos diferentes, casos, inclusive, previstos em lei. Agora, eu insisto o seguinte, por mais que a gente goste ou não de A, B ou C, a gente tem que respeitar a lei. No caso de Bolsonaro, então, ele tem aí até o dia 29, 30 de janeiro para ficar lá nos Estados Unidos, fazer o que ele bem entender, viajar para onde ele quiser, se quiser ir lá para Hollywood, quem sabe uma boquinha lá como figurante, ou, enfim, na Disney, tá? Uma dessa, o Pateta lá, ou algum irmão Metralha se aposentou, ele pode tentar alguma coisa, sei lá, faz o que ele quiser por lá. Mas deixa eu chamar o VAR aqui para um detalhe importante. Até o momento, do ponto de vista oficial, Jair Bolsonaro não responde a processo nenhum.
A gente tem o papo aí. Vamos lá, vamos à institucionalidade. Não, ele é investigado pelo TSE, aquelas coisas e tal. Ele tem processo da Justiça Eleitoral, por exemplo. Mas isso é questão eleitoral, de justiça eleitoral. É outro tipo de processo. Não, e tem o caso lá, por exemplo, daquela, né, da live dele em que ele associa aí a vacina à questão do HIV. Vamos lá. Vamos lá. Jair, vamos lá. Vamos chamar o VAR. Vamos chamar o VAR. Jair Bolsonaro não foi anunciado como investigado pelo órgão que teria a capacidade de investigar a ele ou a qualquer um, que chama Procuradoria-Geral da República. Agora, aberto no STF. Opa! Peraí. O STF. Peraí. Opa! STF não é... STF não é o órgão que cuida de processar as pessoas, a não ser que a Procuradoria que mande abrir o processo. Então, vamos lá. Tem uma questão institucional. Inquérito do fim do mundo é outro papo. Mas existe. Não. O inquérito do fim do mundo existe. Não está anunciado oficialmente. O inquérito existe. Então, vamos aguardar que a ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, anuncie oficialmente que o Jair Bolsonaro é alvo de um inquérito e que ele tem que voltar para o Brasil imediatamente. Até agora esse anúncio não ocorreu e acho que também não vai ocorrer. Eu disse que não ocorreu, mas o inquérito existe. E aí o que eu disse é o seguinte, se amanhã não pode haver esse inquérito. Com base nesses inquéritos, alguém quiser, enfim, a Justiça, convocar o ex-presidente da República, ele tem que se apresentar. Inquérito secreto é só na Alemanha nazista. Aqui é a República Federativa do Brasil. Existe um inquérito. Nós podemos concordar, mas existe um inquérito.